Mas agora todo mundo tem. É o quê? É um centro dinâmico que a gente tem aqui na garganta, que vai trabalhar a tireoide e paratireoide, que perde energia. Eu tenho que tomar remédio de hipertensão a vida toda? E se você levar muito tempo pra pedir ajuda, isso é muito importante falar. Elas acham que o mundo é isso, viver mal, viver tomando antidepressivo. O grande problema, a maioria dos médicos hoje, eles não aceitam protocolos diferentes. Eles não aceitam um outro tipo de conhecimento. Em vez de trabalhar o que sai do campo, a doença, trabalhar o campo. Você foi na base. Esse foi o pressuposto de partida. E aí eu sozinha, eu tive que abandonar os colegas alopatas e abandonar os homeopatas, porque eu já não estava mais naquela praia, eu já estava com uma outra visão. Por isso que o Biofal não é a homeopatia clássica. Ele tem uma outra visão. A homeopatia clássica trabalha no padrão que sai, na doença que sai do campo. Neutraliza a doença que está já rodando. O Biofal é um trabalho de equilibrar o campo. E aí o campo volta para esse eixo que eu te falei, ele volta para esse eixo de equilíbrio e ele faz todo o processo de cura. E aí é lindo você ver o campo curar. Não só o processo lá agudo do paciente, a gente trabalhou todas essas doenças, trabalho todo dia, nós temos muitos pediatras, inclusive, no grupo. E pediatria é o quê? Otite, pneumonia, gripe, isso é o dia inteiro. Pé, mão, boca, tudo. Então, e é o quê? É o grito do campo, né, Betete? Que tá gritando, agora é pé, mão, boca. E a gente arruma o campo, aquilo some. Arruma o campo. Nesse caso do Biofal, nessas doenças infantis, você deu o exemplo do licopódio na pneumonia, isso há 10, 20, 30, isso, 40 anos antes. O licopódio não faz, por exemplo, parte do nosso trabalho. Hoje, então, a sua visão, as pessoas que seguem esse protocolo Biofal, vamos dizer assim, então sempre é corrigir o eixo, é corrigir o todo, a base. É trazer a potência do campo de volta, é religar o indivíduo ao domínio universal. E o campo, ele acorda, é como se ele acordasse para toda a potência dele. Então, é incrível contar para vocês, assim, você vê um paciente com uma doença crônica, por exemplo, um paciente com hipotiroidismo. O hipotiroidismo hoje, quando eu me formei em 44 anos atrás, não existia hipotiroidismo. Ninguém tinha isso. Mas agora todo mundo tem. Né? Então, é o quê? É um centro dinâmico que a gente tem aqui na garganta, que vai trabalhar a tireoide e paratireoide, que perde energia. Então, como as pessoas hoje não têm mais energia nos centros, as glândulas param de funcionar, começam a operar sob estresse. Então, quando você joga energia no centro de energia, você refaz, a glândula volta a funcionar. Então, os pacientes ficam muito impressionados de ver que eles começam a reduzir os remédios do hipotiroidismo. É isso que você estava falando no início, sobre hipertensão. Será que eu tenho que tomar remédio de hipertensão a vida toda? As pessoas tem alguma coisa errada em mim que me fez ter que tomar esse remédio. Então, você vai arrumando esse campo do indivíduo e aí, às vezes, o próprio clínico, né? Que às vezes as pessoas fazem tratamento com homeopatia, tem um clínico da família que acompanha. Os próprios clínicos vão reduzindo as medicações, vão retirando as medicações porque o campo vai respondendo com a saúde. E os exames vão mostrando que o que estava fora do lugar está voltando para o lugar. Então, mas você tocou num assunto importante, né? Não importa qual o problema e qual hora que você está com doença. Então você acerta, ajusta o equilíbrio desse campo. Sim. Ajustado uma única vez está resolvido ou eu tenho que fazer esse ajuste? Por exemplo, eu tenho um paciente ali de 40 anos, vai lá e ajusta esse campo. Está resolvido para sempre ou ele vai ter que voltar com 42 anos, com 44 anos? Não, normalmente a gente faz um tratamento, né, Betete? Em geral, se o paciente está em quadro agudo, por exemplo, um paciente que entra com uma pneumonia, eu vou fazer um tratamento para ele para quadro agudo, vou tirar ele do quadro agudo, e depois de 1 semana, 10 dias, eu vou pedir para ele retornar, eu já vou deixar uma medicação preparada para o crônico dele. Porque se um paciente faz uma influenza, por exemplo, dentro desse desvio que eu estava te falando dos ângulos, a influenza é uma doença de água, de CAFA, da Ayurveda, é um campo CAFA. Por isso que as pessoas têm catarro, têm tosse, né? E esse paciente, de repente, é um paciente pita-CAFA, ele tem uma outra natureza. Ele é um diabético, ele tá em outro lugar. Então eu vou tirar ele do lugar que ele foi, a doença levou ele para um lugar, eu tenho que trazer ele do quadro agudo
normal dele e ali eu vou tratar ele. Então, quando eu começo o tratamento do crônico dele, em geral os pacientes tomam essas 9 doses a cada 2 meses, pelo menos por 1 ano. Então eles vão melhorando e as pessoas em geral não querem parar nunca mais. Por quê? Meus pacientes, em geral, eu tenho pacientes de 40 anos, eles vêm uma vez por ano, fazem avaliação. Como é que foi teu ano? Esse ano eu tive estresse, assim. E eu faço a programação para eles manterem um nível de equilíbrio, né? Até porque, né, doutora Miriam, as pessoas, é o que você disse, né, o estresse diário. Então tem um problema com a família, aí vem uma gastrite, teve um problema ali, foi jogar um futebol, teve um problema na articulação, ela está com outro problema ali no pâncreas. Então esse acompanhamento pelo médico que fez Biofal é importante que seja continuado para sempre, mas esse paciente também é diferenciado. Isso vai depender muito do paciente. Eu costumo explicar para o paciente assim, que a minha forma de ver assim, é como se a gente estivesse num grande mar, a vida é um grande mar, e às vezes as ondas são bem grandes, né? Eu falo para o paciente, olha, você está bem, você chega aqui na zona de arrebentação, assim, não é aquela coisa, bota a cara para fora e a onda vem, pega e você não sai daquele buraco. A maioria das pessoas hoje estão nesse lugar, na zona de arrebentação da praia. Então a gente trabalha, eu entro no mar com a pessoa, dou a informação, boto a pessoa na prancha e a pessoa sente que ela começa a surfar no mar. E ela vai lá para as ondas, aí eu falo, presta atenção, se vier uma onda muito grande na tua vida e você cair da prancha, se você achar a prancha rápido, tudo bem. Se você não achar, você me chama, porque eu vou botar você na prancha de novo. Porque se você levar muito tempo para pedir ajuda, isso é muito importante falar para as pessoas, da minha experiência como médica, assim, se a pessoa tem um impacto muito grande, começa a ficar mal e não busca ajuda de alguma forma, ela vai ficando tão mal, e ela vai afundando e afogando nesse mar, que ela esquece até que tem um médico que pode ajudá-la. E às vezes fica 1 ano deprimida. 1 ano, pô, não toma nenhuma providência, perde 1 ano da vida, né? Mas por que as pessoas, elas estão se acostumando a ficarem depressivas? Não, acho que isso é normal, estou um pouquinho triste hoje, estou um pouquinho depressiva. Eu tenho percebido isso, as pessoas estão acostumadas a ficarem doentes, né? Não, isso aqui acho que é normal, volta e meia eu tenho isso não é normal. Mas, Betete, o que está acontecendo é exatamente isso. Como as pessoas não têm uma medicina que corrige esse campo, elas perderam a memória do que é ter saúde. Por isso que o paciente, quando começa um tratamento e vai para esse lugar do retorno a esse eixo e vai para o mar da vida, quando acontece alguma coisa e ele perde esse eixo, ele tem a memória. Ele fala, nossa, eu estava tão bem, meus pensamentos começam a desorganizar de novo, começam a ter raiva, a ter medo. Então ele tem uma referência. As pessoas hoje estão sem referência. Elas acham que o mundo é isso, viver mal, viver tomando antidepressivo, vivendo sei lá o quê, perdidos. E não é, né? Olha, eu vou tocar num assunto aqui perigoso. O grande problema é o médico com quem você está se tratando. É o terapeuta com quem você está se tratando. Nós perdemos a referência do que é saúde. Perdemos mesmo. O seu médico. E eu falo isso até como meu exemplo. Não é normal você ter isso aí, Fernando. Isso aí você vai tomar um remedinho pro resto da vida. Ou, como no caso da minha filha, vai morrer daqui 3 meses, não tem cura. A maioria dos médicos hoje, eles não aceitam protocolos diferentes. Eles não aceitam um outro tipo de conhecimento. E eu falo isso para você, profissional da área da saúde. Hoje eu vejo, doutora Miriam, o médico não pega na mão do paciente. Você deu exemplo ali de pegar o pulso. Hoje você chega num pronto atendimento, é tudo eletrônico. Põe aqui, põe o oxímetro aqui. O médico olha para você nessa distância aqui, ó. Ah, tá. O que você tá sentindo? Não. Pronto, está aqui. Vai lá, não. É incrível, não tem mais nenhum contato. Não tem mais o olhar. Olha, né? Não tem mais o olhar. Eu queria entender isso, doutora Miriam, porque a gente tem que dar esse chacoalhão para o seu colega médico que está nos assistindo e para aquele paciente que está acostumado a não sentir mais esse olhar do médico. É uma profissão que é um sacerdócio, né? Para mim, eu entendo que a medicina é um sacerdócio. Você se dedica a salvar uma outra vida, mas isso se acabou. O que você fala para os seus inúmeros cursos, palestras que você dá para os médicos e também para o paciente? Tem jeito, né? Tem que resgatar esse amor, essa questão íntima de cada ser humano, de pegar na mão e falar, vai dar certo.
vamos juntos, né? Só ali já tem 50% Sim. da cura, concorda? Sim. Obrigado por ter assistido esse corte. Agora, a entrevista completa é imperdível. Clique aqui e assista a entrevista completa. Pare de sofrer com inflamações. Adquira hoje mesmo a cúrcuma no site da Nutrigenes.